E aí, pessoas queridas, eu, todos vocês, todos nós, sempre nos perguntamos se eu preciso saber isso. É uma pergunta comum no nosso dia a dia. Olha, tem algumas coisas que nós realmente precisamos saber. Por exemplo, eu vou passar para vocês aqui agora 3 exemplos de pronomes relativos. Os 3 pronomes relativos mais comuns. Que, quem, onde. Olha, o uso adequado desses 3 pronomes faz bem às nossas interações pessoais e sociais, tá? Porque o uso inadequado deles soa mal ao ouvido, né? Não pega bem na frase, produz um ruído muito negativo. Então é importante gravar o uso adequado do que, do quem e do onde, os pronomes mais básicos. Depois, em outra situação, eu trabalharei os demais pronomes relativos e trabalhando com vocês agora esse conceito fundamental. O pronome relativo ele substitui o nome anteriormente expresso. O pronome relativo é usado para não ficar repetindo palavras. Por exemplo, fui eu que fiz a comida. Então, olha aqui, fui eu fiz a comida. Então, para não repetir o eu uso fui eu que fiz a comida. E nesse caso, com o pronome que normalmente é mais comum o uso dele com objetos, nesse caso o verbo fica na primeira pessoa. Fui eu fiz, fui eu que fiz a comida. O quem, normalmente o verbo da segunda oração, ele fica na terceira pessoa. Se usar na primeira não está incorreto, mas sonoramente ele fica melhor na terceira. Fui eu quem fez a comida. Fui eu quem fez o jantar, ok? Então, para evitar a repetição, fui eu fiz o jantar, eu uso o pronome relativo. Fui eu quem fez o jantar. E com quem eu uso a terceira pessoa. Fui eu quem fez o jantar. Fui eu quem fui a, fui eu quem foi a. O foi soa melhor, a terceira pessoa soa melhor. Então, o que, o quem e principalmente o onde. O onde é o que mais soa mal, o que mais tem um ruído negativo quando ele é inadequadamente, quando ele é usado de maneira inadequada. O pronome relativo onde, ele se refere a um lugar físico expresso anteriormente, sempre a um espaço físico. A fazenda, o bairro, a cidade, o estado, o país. Tranquilos? Sempre há um espaço físico. Goiás, onde morei. Então o pronome onde se refere a Goiás. Goiás eu morei. Em Goiás eu morei. Para não repetir, eu uso onde. Goiás, onde morei. Minas, onde moro. Minas eu moro. Para evitar repetição, eu uso onde. São Paulo, onde minha tia mora. Rio de Janeiro, aonde eu vou constantemente. Nesse caso, uso o a, porque o verbo ir pede a preposição a. Eu vou aonde. Então, perceberam a questão do onde? O onde sempre se refere a espaços físicos, o bairro onde moro. Nunca as situações abstratas, a situação onde, a situação em que, e nunca a situação onde. A partir da onde o jogador, nunca a partir em que o jogador. A situação onde, a partir da onde, nunca. Situações abstratas não. O onde unicamente para espaços físicos, para lugares, para espaços concretos, ok? Então, que, quem, onde, são 3 pronomes relativos básicos, o que normalmente se refere a objetos ou animais. O cachorro que eu ganhei. O shih tzu que eu ganhei. Do shih tzu eu ganhei. Quem? A pessoa quem eu namoro. E o onde? A lugares. O bairro onde eu moro. Tranquilos? Guardem esses 3 exemplos. São 3 exemplos básicos, fundamentais de pronome relativo. O uso mais ou menos adequado da língua é muito importante. É muito importante esse domínio da língua. Porque quanto maior é o domínio da língua, o domínio da linguagem, maior é o nosso domínio de mundo, ok? Trabalhei com vocês hoje, eu coloquei situações em que nós usamos o que, o quem e o onde, e eu volto com vocês depois para o uso dos demais pronomes relativos, tranquilos? Um abraço a todos, ótima semana, é o que deseja o professor Simas. Tchau, gente, muito obrigado e até a próxima.